Salve Vitinho, começando mais um vídeo no canal e a gente ficou sem vídeo aí esse tempinho, mas esperamos aí dar os jogos do Corinthians e do Palmeiras pra gente poder falar tudo sobre esses dois jogos. Do Corinthians tem bastante coisa pra falar, do Palmeiras nem tanto, então a gente vai primeiro começar com o Corinthians e aí depois a gente faz outro vídeo aí falando sobre o Palmeiras. Então se você é novo no canal, tá vendo os vídeos agora, a gente tem um canal aí falando sobre a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. A gente comenta os jogos do Corinthians, comenta os jogos do Palmeiras. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, siga a página, se inscreva. Tudo bem, Vitinho? Tranquilo? De boas? Tudo bem, irmão, tudo tranquilo, tudo de boas, ainda mais depois de uma semana de jogos com resultados muito bons para o meu Parmeira. Tanto o meu Parmeira contra o Corinthians também, resultados muito Triste. bons, então estou muito feliz. É isso. Caramba, velho. Vamos falar agora. Vamos fazer esse primeiro vídeo aí falando sobre o jogo Corinthians. de Corinthians e Bahia. Porque eu acho que você deve ter visto alguns lances. Teve a maior polêmica de todos e a gente pode começar a live. A live não, o vídeo. Eu sei que a gente vai falar um pouco sobre o resultado e tudo mais. Como o Corinthians jogou, que pra mim o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians jogou muito bem, amassou o Bahia, mas não teve sorte, conseguiu fazer gol muito por culpa de senhor Dorival, que tirou o nosso melhor jogador durante o segundo tempo, ali no começo do segundo tempo, que era o Guinegão. O Guinegão fez uma partidaça, ele teve várias chances, as chances que ele teve, clara, ele fez o gol, e as outras que ele criou, junto com o Kaique também jogou bem. E a gente vai começar falando sobre o gol. Eu vou colocar depois o VAR aqui para o Vitinho dar uma analisada para ver o absurdo que é o VAR. 8 minutos de VAR, Vitinho. Não sei se você está sabendo. Nossa, 8 nossa minutos de senhora, pelo VAR amor de Deus, para que validar um gol vergonha. legal. E eu quero que você olhe o gol aqui, Vitinho, e veja se tem alguma irregularidade, tá? Porque o Guinegão fez um gol de bike. Vou colocar aqui na tela. O Guinegão fez um gol de bike. Vou aproximar para ver. Tem música, eu vou tirar, senão vai dar copyright aqui, ó. O Guinegão dominou no peito e fez um gol de bike pro Corinthians. Uhum. Aí aqui era o empate, né? Aí, ó, tá vendo? O goleiro tirou, o Bidon tenta o Uhum. chute, aí o goleiro vai todo atrapalhado, o Guinegão pega e faz o gol Não vejo nada, de bike. nada demais. Aí, Vitinho, aí o VAR decidiu olhar. Por quê? Porque o Guinegão, na primeira... Ó, vou colocar aqui pra você. Não vejo nada demais no lance aí. Vou dar um zoom. Possível atrapalhada? Possível atrapalhada. Por quê? O que aconteceu? Hã? Por quê? O que aconteceu? O Guinegão, ó, tá vendo? Ó, o goleiro sai, beleza, dá o tapa. Aí na hora do chute, ó, na hora do chute, o que eles estavam analisando? Que o Guinegão poderia ter atrapalhado o goleiro, ó. Quer ver, ó? Por que acontece? Que o Bidon chuta, o Guinegão tá aqui, tá Uhum. impedido. Então, Sim, sim, ele tô tá vendo. impedido. Só que como que é a regra? A regra fala que se bater no jogador do adversário, da defesa, reinicia o lance. Então não conta. Como bateu aqui no cara do Bahia, isso aqui é outro lance, porque uma Uhum. bola ia aqui, agora veio pra cá a bola. Então eles ficaram analisando se o Guinegão estava impedido, que estava, e se o Guinegão atrapalha o goleiro nessa hora que ele dá o tapa. Só que os caras ficaram analisando. Eu vou pegar outra imagem aqui, Vitinho. Olha isso, olha o Guinegão. O Guinegão é esse daqui, ó. Ele Tá, sai, ele não atrapalha o goleiro. Ele sai. zero. O Uhum. camisa 56, ó, o goleiro dá o tapa e ele tá aqui, o Sim, sim. Guinegão. Então ele não atrapalha em nada. Mas mesmo assim, fora que quem atrapalha o goleiro do Bahia, na É o verdade, próprio jogador do. é o O próprio próprio cara jogador do do. Bahia, mano. É o próprio cara do Bahia, ó lá. Fica vendo, ó. Ó, quem atrapalha é o cara do Uhum. Bahia. E aí eles ficaram 8 minutos. Aí, ó, a pior cena de todas, Vitinho. Ó, pegaram, tentaram linha de impedimento, tentaram ver um monte de coisa aqui. E aí a pior cena de todas, Vitinho, foi isso daqui, ó. Vamos ver se mostra. Não sei se vai mostrar. Mas o VAR foi chamado, dois caras no VAR. A cena mais patética foi que foi o juiz e o bandeirinha no VAR para analisar o lance. 8 minutos e 11 segundos para analisar esse lance.
de Corinthians, o gol de empate do Corinthians. E é um absurdo, né, Vitinho? Você viu alguma irregularidade aqui, cara? Pra 8 minutos? Não, nenhuma. Cara, absurdo demorar tanto tempo assim, cara. Parece que os caras não fizeram o dever de casa de estudar o que eles fazem, sabe? 8 minutos é um negócio absurdo, cara. Deixar 8 minutos o jogo parado. Pô, imagina os jogadores. Deve esfriar Mano, legal. 8 minutos, Então, Vitinho. É muita coisa, é muita coisa. é E, bem feio mesmo. e aí, Vitinho, teve outro lance polêmico, tá? Que eu quero que você analise aí, já que você vem, você tem uma visão de fora. Foi esse lance aqui, que anulou o gol do Corinthians de empate também, antes do gol do Guinegão. A bola bate na Cadê? mão do Kaique, ó. Você consegue ver? Aham, contigo. O Kaique, ó, a bola bate na mão. Aham. Ele ganhou vantagem sobre isso É, aí? então ele toca, ó, ele ganha a bola, Deixa eu ó. ver. E aí ele toca pro Sim, a bola Garro. tá vindo. Tá, a bola tá vindo pra trás, e ele bateu na mão dele e foi pra É frente. isso mesmo. Eu também achei que foi bem anulado esse É, lance. esse lance, eu não assisti o jogo, mas pelo que eu vi ali, eu acho que o gol do Corinthians sai com o toque do Kaique, é isso? Isso. O Kaique, Ah, a bola então. bate no chão, Então. mas a bola tá indo pra trás. O Kaique, como ele tá com a mão um pouco aberta, ela bate na Aham. mão, ela vem pra frente a bola. Então ele ganha a É. vantagem. E Ah, então. aí, ele toca pro Garro e o Garro faz o gol, Ah, né? ele que toca ainda, então não, irmão. Ele que dá o Então, passe pro Garro. eu acho que tá E bem anulado mesmo. então, eu também achei. Aí teve um lance polêmico no primeiro gol do Bahia, que já foi refutado isso, né? Falaram que estava impedido aqui, mas esse lance não tem nada a ver, a bola já estava viajando, que o William José já foi refutado. Qual que foi a briga dos corintianos, Vitinho? De que o VAR não mostrou isso na imagem, eles não repetiram. Ah, Então, assim, é, o, os caras reclamaram e tudo mais, mas realmente só um ponto, depois. irmão. Ah, Só um ponto. A câmera tá sendo. Tá mostrando o seu tweet pro pessoal? tava mostrando, tava mostrando. Olha a câmera de baixo. Olha a câmera debaixo desse post. Olha a câmera que o pessoal usa pra olhar o VAR. Olha Ah, isso isso, daqui é um gente. absurdo, né? Gente, olha isso aí, gente. É Meu um Deus do céu, absurdo, cara. é um absurdo. Mas eu tava tentando achar, teve esse gol aqui do Michel Araújo, né? Que foi o primeiro gol que a gente achou que tava impedido. O Bahia, acho que postou aqui o gol. Pra mim, um pouco de falha do Hugo, não sei se você chegou a ver esse gol. Pra mim foi um pouco de falha do Eu, Hugo. não vi, irmão. Eu acho que Chute muito longe, eu né, vi outro Vitinho? lance. O goleiro não pode cair e tomar um chute. Aqui, ó. Não havia impedimento aqui, ó. Esse é o primeiro lance, ó. Esse é o lance, ó. A Entendi. bola tá saindo do pé do cara aqui, ó. Que tá dando Uhum. lançamento. Esse aqui na ponta esquerda, na lateral esquerda. E o William José tá aqui e o Bidu tá dando condição. Então não teve polêmica nesse lance. E o último lance do jogo foi. Deixa eu ver aqui se eu pego. O segundo gol do Bahia. Ah, o pênalti, né? O Aí pênalti eu acho que foi indiscutível. Isso aí eu vi. Aí é brincadeira, né, Vitinho? Aí foi pra deixar qualquer corintiano maluco. 1 minuto, literalmente, 1 minuto depois do lance do gol do Corinthians, o Mateuzinho foi e fez o pênalti pro Bahia. Um absurdo, Vitinho, um absurdo. Não sei se você chegou a ver o Eu também lance aqui, concordo. ó. Foi o momento que vocês estavam conversando lá no grupo e eu coloquei pra ver. Cara, pênalti pra mim indiscutível, velho. É Indiscutível. absurdo ele falar que foi bola, mano. Bola do tornozelo do cara, só se foi, né? Ele quis dizer. Que é absurdo, mano. Indiscutível, indiscutível. Olha isso, gente. Que é isso? Cara, é uma falta. O gol do Corinthians foi confirmado aos 38 e 50 segundos. 38. Aos 40 e 40 antes, né? 40 e 20, o Mateuzinho tava fazendo pênalti, gente. É muita burrice. E é o que mais me irrita no Mateuzinho, é isso. Que, tipo assim, contra o Palmeiras, o cara joga bem, o cara é raçudo, o cara acerta cruzamento. Jogo importante, ele faz os negócios certos. Chega em jogo que não é tão importante assim, é importante, mas não é tão.
Cara, ele vira uma burrice. É um QI negativo desse moleque, mano. Que dá raiva, mano. Olha isso, velho. Quem que entra num carrinho desse, mano? O cara, nem sei quem que era o Juba, sei lá. O cara totalmente virado pra o escanteio ali. Ele podia Sim, até chutar, mas a chance do Hugo defender era gigantesca, cara. E você dá absurda. Aham. um carrinho, mano, dá o carrinho na frente, então. Não dá o carrinho na perna No do carro. cara. Dá o carrinho na frente pra tentar bloquear o chute. Se você acha que ele vai chutar. E aí o Mateuzinho bota a mão na cabeça, como se fosse um bagulho absurdo, né, cara? E aí o Corinthians, Vitinho, pior que jogou bem, teve grandes chances. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui alguns dos melhores momentos, mas o Thales Magno eu queria ter te mostrado para você, queria ter mostrado para você o, os lances que o Thales Magno perdeu, Vitinho. Não sei se chegou a ver também, já foi no final do jogo. O Thales Magno perdeu 2 gols ridículos, eu não vou achar aqui, Eu acho que eu mas. vi um que o É, Vitinho chuta, né? E ele não consegue isso. desviar a bola. Isso. E o outro que ele dá de cabeça no primeiro momento, Vitinho, eu achei que o goleiro fez um milagre. O Ronaldo, né? O goleiro Ronaldo. Eu tinha achado de verdade. Falei, nossa, mano, que milagre que o cara fez. Quando você olha a câmera de trás, mano, a cabeça foi no meio do gol, velho. O goleiro, que é ruim, que fez uma cena Pega a bola. desgraçada, é. Ele fez uma cena É. desgraçada, como se ele tinha feito uma defesa de cinema. Mas, cara, é bizarro o que o Thales Magno é ruim. E aqui as estatísticas do jogo para você, Vitinho, ver. O Corinthians teve 2,6 gols esperados contra 1 do Bahia. Pós de bola 66-34, 24 finalizações contra 7. Mas finalizações no alvo foram 8-5. Chances claras 5-1. 9-1 Nossa. escanteios. Cara, foi um massacre do Corinthians. Não tem o que falar, mano. Uhum. Foi um massacre do Corinthians, mas o Corinthians não aproveitou as chances que teve, principalmente com o Thales Magno. E o Corinthians hoje tá na. O melhor lance do, Oi? melhor lance do Thales Magno que eu vi foi o chapéu que ele tomou do Vitinho. Tomou do Vitinho, mano. Tomou um chapéu do Vitinho, que inclusive entrou muito bem. Mas assim, os Gostou, irmão? moleques. Gostei. Pra quem tá fora de jogo há tanto tempo, né? Eu gostei. A questão do Vitinho, do Vitinho não, a questão do Corinthians, que eu acho que sim, os moleques mostraram muito mais futebol do que Thales Magno e Romero. Então eu acho que tem que usar. Perfeito. Se o Dorival, próximo jogo, entrar com sem os moleques e com o Thales Magno ou Romero, cara, aí tem que demitir logo mesmo, porque pra mim já tinha que demitir. Mas, cara, aí não tem condições, né? Porque o Corinthians hoje, Vitinho, tá na 14ª posição. Ainda tem 20 jogos. 20 jogos. Tem times que, beleza, o Santos vai pegar o Palmeiras, provavelmente vai perder esse jogo, mas são 19 jogos, Vasco da Gama tem 18, Juventude tem 18. É jogos aqui ou pontos? É, jogos, eu acho, É irmão. jogos, né? Os pontos Uhum. tá aqui. Corinthians 22 pontos, Santos 21, Vasco 19, o Vitória 19. Cara, o Corinthians tá na degola. Se não ganhar do Vasco, vai se prejudicar, porque o Vasco vai chegar no Corinthians, talvez o Vitória chegue no Corinthians e o Corinthians vai estar na zona de abaixamento. Então, assim, cara, o Dorival tem um jogo só pra não ser demitido. Porque se ele vacilar nesse jogo contra o Vasco, que vai ser fora de casa, o Corinthians vai estar na zona de abaixamento, pra alegria do Vitinho. Sendo bem eu vou ficar muito feliz, mas sendo bem sincero com você, irmão, acho que mesmo ele perdendo os jogos, eu acho que ele não vai ser demitido, mano. Ele Por não qual vai ser motivo? demitido. Pela situação Por financeira, você diz? conta. Não, não pela situação financeira, mas eu acho que a parte que o Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, eu acho que vai pesar muito pra ele continuar no cargo, tá Será, ligado? Vitinho? Eu Pra acho, mim não eu pesa acho mais, que né? pesa. Eu acho que pesa, mano. Eu acho que pesa muito ali pra ele ficar no cargo ainda. E que eu acho que ele vai ficar, velho. Eu acho que ele não vai ser demitido. Eu acho que o presidente ainda vai bancar ele Uhum. bastante tempo. E isso a gente tá contando se ele perder mais um jogo, né? Eu acho que ele só é demitido se ele perder uns três seguidos, Você é louco, quatro. Vitinho. Aí não, velho. Eu não aguento. Olha Eu isso, acho, eu Vitinho. acho que, eu acho que é. Eu acho, na minha Quero opinião. mostrar um negócio pra você aqui. Olha isso. Esse é o grupo de corintianos que eu tenho. Você consegue ler? Aham. Tá ao Tá contrário, né? invertido, né? Obrigado por 6/8, que foi Corinthians e Palmeiras.
Só. Obrigado por 6/8, Dorival, mas agora vai pra... Puta que pariu. É o grupo de corintianos, né? Os caras não aguentam mais, Vitinho. Os caras não aguentam mais. Eu acho assim que a última notícia que eu vi hoje foi que ele tava na Berlinda. Ah, você viu que ele já tava na Berlim? É, um setorista do Corinthians falou que ele e o Fabinho Soldado, muito por causa do que aconteceu com o moleque do Furquinho lá, eles estão os dois na Berlinda. Porém, uma boa notícia é que Caralho, o assim, Fabinho Soldado na Berlinda? também por causa do moleque do Furquinho, foi responsabilidade dele, né? Mas uma coisa é certa, Ah, Vitinho. que É, isso. o diretor de Tá. futebol tem que tá ligado, né, Vitinho? Eu acho que ele teve culpa, não acho que é o único culpado, mas assim, eu acho que ele teve culpa. Não acho que ele deveria sair, porque eu acho que hoje Isso que eu ia diretor de falar, mano. futebol é muito difícil achar. A menos que o Corinthians fale assim, olha, eu já tenho acertado com o Paulinho, por exemplo, do Mirassol, ex-Corinthians, aí até aceitaria por o Paulinho ser ídolo e tal, eu até aceitaria, ele já mostrou um bom trabalho no Mirassol, eu até aceitaria, mas eu não tiraria jamais o Fabinho Soldado, mas tiraria com certeza o Dorival, eu acho que o Dorival já passou, e se falasse que não tem opções no mercado, você até entenderia, mas tem opções no mercado, tem portugueses disponíveis, tem Voivoda disponível, tem Tite disponível, por mais que o Corinthians já tomou 800 não dele, mas tem ele disponível, então tem opção, dá para buscar outras possibilidades. E então, assim, eu acho que o Dorival poderia já ter sido mandado embora. O Corinthians que tem uma missão difícil, Vitinho, por quê? O Corinthians pega o Vasco agora, o Corinthians vai pegar o Vasco agora fora de casa. Aí logo em seguida vem a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, mas no meio do Atlético Paranaense vem Corinthians e Palmeiras. E o meu medo é o Corinthians, porque Corinthians e Palmeiras é isso daí, gente. É um gerando crise no outro. O Corinthians gerou uma crise no Palmeiras e pode ser que o Palmeiras gere uma crise no Corinthians, porque aqui pode estar a demissão de Dorival Júnior. Né, Vitinho? Concordo. Perfeito o que você falou, perfeito, exatamente o que você falou. E é Concordo plenamente complicado, com o velho. que você. Porque esse tempo aí foi mano, quase que o Abel saiu. Não sei se foi quase que o Abel saiu, né? Porque o Abel continuou, ele não teve nenhuma fala dele que ele ia sair ou não. Então, mas gerou uma repercussãozinha assim. Uhum. Então, tá vendo? Não, É o não que só você isso, falou. né, Vitinho? Gerou um desgaste da torcida também, os caras xingando, fazendo protesto, tudo mais. O derby é isso daí, cara, gera crise. E o Corinthians tem uma grande. Porque assim, eu acho que se o Corinthians e Vasco aqui, o Corinthians não conseguir ganhar, e aqui contra o Atlético Paranaense não conseguir ganhar, cara, Aí eu acho que já foi embora. O Aí eu acho que já foi Dorival. embora. Então, pode É ser isso que que os eu caras falei, 3 jogos segurem. seguidos, tá ligado? É, Bahia, é o que eu falei, Bahia, Vasco e Atlético. Foi o que eu sim. tinha te falado. Agora, se ele perder pro Vasco, eu acho que ele não vai ser mandado embora. Perdeu pro Vasco, vai ser mandado embora. Mas posso Senão falar, também o Vitinho? Vasco vai ganhar um bagulho absurdo, né? Ganha do Santos, o cara foi embora. Vai ganhar do Corinthians, o cara vai embora, eu acho que Mas, ó, muito pensa difícil. bem. O Vasco tirou o Zubeldia. O Vasco tirou o Zubeldia de São Paulo. O Vasco 4-0, né? tirou o Ah, mas aí é o porque Cleiton 4-0, Xavier. 6-0, como que você continuou com o técnico, irmão? Pô, não tem como, irmão. Não tem Então. como. Eu acho que um time que toma uma goleada, não importa do time que seja, tá ligado? Não importa Uhum. do time que seja. Eu acho que se o técnico já tá mal das pernas ali, e aí vai e toma uma goleada de 4, 5, 6-0, pô, isso que o Vasco poderia, eu acho que ainda ter feito mais, mano, e não fez, tá ligado? Então, não tem como segurar, fica inconsistente, Inviável. Mas, ó, né? Vitinho, na minha opinião, tá? Eu acho que o Dorival não tem escapatória, porque por mais que ele ganhe do Vasco aqui, ganhe fazendo um jogo medíocre, assim e tal, um jogo normal. Uhum, Ele ganha do Vasco. Aí contra o Atlético Paranaense, ele, tipo, sei lá, empata ou até ganha. Mas aqui uhum. contra o Palmeiras a chance de perder é muito grande. Por quê? Não por nada. Mas é porque Uma o coisa que joga em Corinthians casa. joga em casa, eu concordo. Mas o Corinthians tá sem os jogadores, mano. Tá sem Carrilho, tá sem o Memphis, tá sem o Yuri Alberto. O Garro já falou que ele tá quebrado, que o joelho dele não aguenta mais. Então, assim, cara, o Corinthians tá abatido com os jogadores, entendeu? O Corinthians vai pro Corinthians e Palmeiras com um ataque ou de Thales Magno e Romero ou de dois moleques. Então, assim, a chance do Corinthians.
empatar ou perder do Palmeiras é muito grande. E eu acho que aqui, não importa o que o Dorival fizer aqui, a menos que o Dorival, cara, a menos que o Corinthians enfie 5 no Vasco aqui, enfie 4 aqui no Atlético Paranaense e mate já, e aí mesmo que perca do Palmeiras, você fala, gente, mas peraí, pô, o cara goleou o Vasco, o cara já matou o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, aí não é justo. Beleza. Fora isso, mano, ele pode ganhar, tipo assim, 1x0 aqui do Vasco, empatar aqui com o Atlético Paranaense ganha de 1x0. Perdeu do Palmeiras, mano, a torcida já vai pedir a cabeça, mano. Já vai pedir a cabeça. Não tem como, velho. Entendeu? E achei. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, né? Que eu acho Hum, que, tipo assim, se ele, pra mim, ele só cai se ele perde, tipo, os 2 jogos seguidos. Eu acho que ele pode chegar já. Acho que já pode chegar um Palmeiras e Corinthians sem o Dorival. aham. Eu acho. Agora, se ele ganha do Vasco, se ele ganha do Atlético, cara, ganhando ou perdendo do Palmeiras, eu sei que a torcida vai pedir, mas eu acho que a diretoria segura o cara. Eu acho. Eu acho que Achismo, é né? opinião, né? Mas eu Mas. acho que ela segura. Mas, ô Vitinho, eu vou falar a verdade, cara. Se nesse cenário aqui, nesse cenário, vou colocar esses 4 jogos aqui, o Dorival for demitido em algum momento, eu não posso prever futuro, mas ele for. Eu, como um bom corintiano, prefiro que ele seja demitido aqui, antes do clássico, do que contra o Palmeiras, mano. Porque a pior coisa que tem é você perder derby e você demitir treinador porque perdeu o derby ou perdeu o clássico. E aí é munição. É sempre assim, cara. É munição Sim, com certeza. pro adversário falar assim, pros rivais falar, você vê, eu instalei a crise em vocês, não sei o que, tal, tal, tal. Sim, sim, concordo, irmão, É concordo complicado. plenamente. E pensando em jogo também, né, irmão? Pensando em jogo, se ele é demitido no jogo do Palmeiras, o Corinthians chega quase sem técnico pro jogo de volta contra o Atlético Paranaense. E, Sim. cara, o Atlético Paranaense, querendo ou não, mesmo sendo um time da Série B, eliminou São Paulo. Tem Aham. que abrir o olho com o time, não pode também Também acho. desmerecer assim, tá ligado? Não, eu também E, acho. tipo assim, todos os times que a gente vai desmerecendo, eu acho que também o São Paulo desmereceu um pouco o Atlético Paranaense. Desmereceu, Ah, os caras tá na total. Série B, Uhum. tá na Série B, a gente vai fazer gol quando a gente quiser. Foi lá e tomou, tá ligado? É. Tomou. E eu acho que desmerecer é a pior coisa que tem no futebol, mano. Eu também acho. Também Mano, acho olhando. Caraca, irmão, desculpa te cortar, mas olhando a sequência do Corinthians, o Corinthians tá complicadíssima a sequência complicadíssimo, dele, mano. mano. Por isso que eu acho que o Dorival. Fluminense fora de casa, Flamengo, o único jogo mais tranquilo aí é o Sport. Por isso que eu acho, Vitinho, que o Corinthians, o Dorival, ele vai ser demitido em qualquer. Nesse cenário aqui, ele não tem escapatória. A menos que ele ganhe todos os jogos, mano. Se ele ganhar do Vasco, do Eu Atlético também Paranaense, do acho. Palmeiras, aí ele ganha de novo do Atlético Paranaense, aí ele vem contra o Fluminense, empata, aí ele ganha do Sport, aí, tipo, sei lá, perde do Flamengo, aí beleza, ninguém vai falar nada. Mas Sim, tudo concordo. fora do que eu acabei de falar, tudo que ele fizer, mano, ele vai ser demitido, mano. Não adianta, mano. Concordo. Não É. adianta, velho. Concordo. Aí eu concordo com você. E aí, mano, eu acho que já é planejamento erradíssimo, né? Porque você contratar um técnico já sabendo que ele vai ser demitido lá na frente é um bagulho absurdo. É, absurdo, absurdo, mano. Por isso que eu falo, Vitinho. Eu acho que assim, se eu fosse diretor, se eu olho essa tabela e falo assim, cara, eu olho as condições, o cara treinando, eu vejo que a galera não tá comprando mais ideia do cara. Aí eu olho pra uma tabela igual que eu acabei de fazer. Falei assim, mano, a qualquer momento ele vai ser demitido, a qualquer derrota aqui ele vai ser demitido. Não tem sentido você ficar com o cara, mano. Não tem sentido, mano. Nenhum, Você se nenhum. agarrar no milagre e você falar assim, mano, mas pode ser que ele ganhe todos os jogos. É, verdade. Pode ser que ele engate É 10 vitórias milagre. seguidas. Cara, aí, pelo amor de Deus, mano, aí é acreditar no Papai Noel, velho. Não tem como, mano. Não tem como. Concordo plenamente, mano. É isso, É Vitinho. isso. Beleza? Falamos do Corinthians. Vamos gravar agora sobre o Palmeiras e alguns lances polêmicos que eu tenho que falar com o Vitinho. Principalmente o pênalti do Giai, mas a gente já vai falar. E então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, siga a página e fica ligado, porque a gente vai postar um vídeo agora falando sobre o Palmeiras. Tamo junto, é nóis. Perfeito.